Bom dia, abençoadas! O devocional demorou a sair. Tem coisas que não estão, né, no nosso controle, na nossa mão. Hoje, enquanto eu orava pela madrugada, às 5 horas, o Senhor me entregou muitas coisas e alguma delas o Espírito Santo me trouxe de revelação para mim, para que eu pudesse organizar a casa em alguns lugares, sabe? Limpar a sujeirinha mais fina. E quando o Espírito Santo ele fala conosco, ele tá trazendo um direcionamento novo, né? A gente precisa ter intimidade, relacionamento com ele, para que ele nos guie, nos oriente. E hoje eu quero falar exatamente sobre o Espírito Santo, que da mesma forma que o meu coração, né? Ele foi quebrantado ali e ao mesmo tempo consolado pelo poder do Espírito Santo. Assim eu creio que está sendo e vai ser na sua vida também. Então você pode abrir a Bíblia de vocês, já pode pegar na realidade o seu café, a sua Bíblia, né? Sentar à mesa, pedir para o Espírito Santo estar com você, para que ele abra os seus olhos, os seus ouvidos, para que você possa compreender tudo que ele vai falar no dia de hoje. Amém? Então, nós vamos ler João 14, nós vamos começar do 23 até o 26. Do 23 ao 26, tá? Vamos vendo, talvez o Senhor coloque mais versículo aqui para nós, né? Mas no momento vão ser esses. Começa assim, disse-lhes Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. E viremos para ele e nele faremos morada. Então vamos por parte. Aqui a promessa do Espírito Santo é o momento antes de Jesus se entregar, né? Antes de Jesus ser levado e crucificado. Ele está ali com os discípulos e ele está falando de fato aquilo que vai acontecer. Então Jesus ele vem e fala, se alguém me amar, vai guardar minha palavra. Então ele já dá um contexto de que assim, se você amar ele verdadeiramente, você precisa guardar a palavra. Se você não guarda a palavra, é como se você não amasse ele verdadeiramente. Entende? Então ele está te dando uma condição. Se você amar, para você, na realidade, me amar, você precisa guardar a minha palavra. E aí logo depois vem e fala, meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Então a pessoa que amar a Jesus e guardar a palavra, o Pai, né, Deus vai vir junto com Jesus e o Espírito Santo, é isso que ele está querendo trazer aqui e falar, porque ele fala assim, e viremos, então não é apenas o Pai, e viremos para ele e nele faremos morada. Então eles vão vir até mim, se eu ando pela palavra e eu guardo a palavra, eles vão vir até mim e em mim eles irão fazer morada. E aí nós vamos partir para o versículo 24 que fala assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Vocês estão vendo que ele está dando condição? Ele está colocando aqui alguns limites. Olha, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Mas se você não me ama, você não guarda a minha palavra. Então, se a gente não guardar a palavra do Senhor aqui, já está falando que é porque nós não amamos Ele. Então, é uma condição que já é muito clara. Que na própria palavra, na hora que Ele fala, isso aqui é muito claro. Então, essa palavra que vocês ouvem, não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então vamos lá. O Senhor aqui, ele traz a promessa do Consolador, do Espírito Santo. Ele fala que, olha, essa palavra que eu estou falando aqui não é minha, é do meu Pai. É do meu Pai. E aí ele fala,
E vocês estando comigo, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai irá enviar em meu nome, vai te ensinar todas as coisas e vai te fazer lembrar de tudo aquilo que eu disse. Vamos parar por aqui. A gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o conselheiro, ele vai nos ensinar, ele vai lembrar para nós todas as coisas. O Espírito Santo, ele vai entregar os dons, né? Mais para frente fala aqui que ele entrega os dons para cada um de nós conforme ele deseja, conforme ele quer. O Espírito Santo, então, ele te entrega os dons que ele deseja para você, para mim. A minha vida, ela, de fato, está se alegrando ou está entristecendo o Espírito Santo, né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. Como que está a minha vida? Gente, esses últimos dias tem falado muito sobre consciência, sobre mentira, e hoje a gente vem falando sobre isso. Como que está a sua vida? A sua vida hoje, ela alegra ou ela entristece o Espírito Santo? A gente precisa começar a prestar atenção e ter consciência de quais são os frutos que nós estamos carregando. Por quê? Talvez a gente tá vivendo no pecado, ou talvez a gente tá blasfemando contra o Espírito Santo, ou então talvez a gente escuta a voz dele, mas quer caminhar contra, quer ir o contrário. A gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. E quer dizer que ouvir o Espírito Santo vai ser sempre, muito agradável, muito bom, nossa, foi lindo, senti a presença, ele falou comigo e aquela coisa linda, maravilhosa? Não. Talvez vai ser como no meu dia hoje. O Espírito Santo falou através de uma pessoa, enquanto eu conversava, enquanto eu discipulava essa pessoa, às 5 horas da manhã, eu estava orando, 6 horas da manhã eu entrei para a gente poder fazer um discipulado juntas. E enquanto o Espírito Santo foi entregando chaves para ela, né? Ele foi falando e eu fui ensinando dentro da palavra e tudo. E ao mesmo tempo, ele também tocou em mim. E quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente sabe que é ele que está falando. E naquele momento ele me repreendeu de algo que eu estava fazendo. E ele me trouxe esse alerta. Agora, o que eu faço com esse alerta? Disso que ele acabou de me trazer como uma repreensão. Agora eu preciso agir. Como que eu posso mudar isso? Porque a vida da gente, ela é ensino e ação. Eu aprendo e eu ajo, para que eu possa colher um resultado. E isso não é apenas no mundo espiritual, né? Não é apenas quando a gente fala sobre a Bíblia, mas é em toda a nossa vida. Tudo que a gente for fazer, eu aprendo, eu aplico e eu colho um resultado. Ou eu aprendo, não aplico e também colho um resultado, tá? Então existe essa ordem. O Espírito Santo, ele separa, ele nos envia, ele nos coloca no tempo certo, ele nos coloca no lugar certo, ele nos guia, nos capacita. Isso é a divindade do Espírito Santo. Então hoje ele estava onde, Ingrid? Me guiando. A rota que você tá aí, minha filha, tá errada, não é aí que eu quero. Eu quero que você vire mais um pouquinho essa direção. E ele me alinhou nessa nova direção. Quero dizer para vocês muito abertamente que eu sem Jesus, eu sem o Espírito Santo, gente, eu não sou nada. Mas eu no Espírito Santo e eu com Jesus, eu sou tudo. E você também é assim. Então a nossa dependência dele faz com que a gente tenha a nossa identidade restaurada, faz com que a gente possa andar e caminhar alinhado com a palavra que Deus tem sobre a nossa vida. E isso nos faz ter autoridade aqui no mundo terreno. Mas eu só tenho autoridade quando eu estou em Cristo Jesus, quando eu estou no Espírito Santo de Deus
e quando eu faço aquilo que precisa ser feito, quando eu estou alinhada. Então nós precisamos depender do Espírito Santo. Minha linda, tudo é pela presença do Espírito Santo. Dentro de mim, dentro de você. Então vamos tentar entender algumas partes que aconteceram na Bíblia que estava o Espírito Santo. Jesus, ele nasceu pelo Espírito Santo, né? Foi colocado o Espírito Santo ali, olha, colocou um Espírito dentro da barriguinha ali da Maria. Ele nasceu ali pelo Espírito Santo. Jesus, ele encarnou pelo Espírito Santo. A preparação do caminho de Jesus, ela é pelo Espírito Santo. Aonde que foi a preparação, gente? O Espírito Santo veio sobre ele, preparou ele para que ele fosse para o ID. Aí o Espírito Santo leva ele no deserto para que ele seja ali, né? De certa forma, Jesus ele é tentado na realidade, para que depois ele começasse a ir para o ID, né? Cumprir aquilo que ele veio cumprir. E é tão lindo isso, tão engraçado. Agora, né? O Senhor já veio dando mais... Ele veio trazendo mais coisas aqui no meu coração, porque no nosso caminho é o que? Eu recebo o Espírito Santo, eu era uma velha criatura, eu sou uma nova criatura, eu recebo o Espírito Santo aqui agora. Quando eu aceito, né, e recebo o Espírito Santo, aceito Jesus como meu Salvador, recebo o Espírito Santo, as coisas começam a acontecerem de uma forma diferente. Não é só flores, não é só aquelas coisas lindas, maravilhosas. A gente muitas vezes começa a andar pelo deserto. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas quando você estava sem Jesus, as coisas parecem que era mais fácil para você. E de fato pode até ser, porque no mundo é isso que eles querem. Mas lá no céu, que é onde nós já temos ali a nossa casa com o Pai, lá a gente está sendo alinhada. E aí eu vou e passo dificuldade, passo aquilo e assim vai, né? A gente vive no nosso deserto. O Senhor passou 40 dias no deserto, Jesus. Nós passamos pelo nosso deserto para que depois a gente cumprisse o nosso ID. E aí depois a gente está preparado para cumprir o nosso ID aqui. Por quê? Porque primeiro eu preciso passar pelo deserto para que eu possa ser testemunha daquilo que eu vivenciei, de que eu fui curada, de que eu sou um testemunho vivo de milagres, eu sou um testemunho vivo e você é um testemunho vivo de transformação, para que depois que você passasse por esse deserto, você pudesse ser testemunha na vida de outras pessoas, cumprindo o seu ID, levando a palavra do Senhor, levando o seu testemunho, carregando e mostrando aquilo que tem dentro de você, que é o Espírito Santo. Vocês conseguem entender isso, gente? Maravilhoso demais, mas vamos voltar aqui. Quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo vem com uma forma de pomba. Jesus ele entra com o Espírito Santo, então, no deserto. Quando vai para o deserto, ele está cheio de quem, gente? Do Espírito Santo. Mesmo no nosso deserto, a gente está cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que nos conduz, Ele que nos guia, Ele que nos consola no momento de deserto. Jesus, ele não dava nenhum passo sem o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, isso é lindo demais. Que eu e você não demos nenhum passo na nossa vida sem o Espírito Santo. A autoridade, ela vem quando temos o Espírito Santo na nossa vida. O conhecimento, por um exemplo, a gente pode aprender, a gente pode ler, a gente pode aprender com aquilo dali, com o conhecimento, mas a autoridade, ela vem do Espírito Santo. Não adianta você falar que tem autoridade porque você tem um conhecimento. A autoridade, ela é dada. Ela não é falada. A autoridade é o Espírito Santo que te dá. Então eu quero te convidar a tudo que você fizer, faça para o Senhor. A tudo que você fizer, chame o Espírito Santo para estar com você antes.
Você precisa estar cheia dele antes de fazer qualquer coisa. Se encha do Espírito Santo no momento que você se levantar, no momento que você deitar, enquanto você dorme. A todo momento. Então nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Então a gente tem uma hierarquia. O Pai, ele planejou a nossa, a minha, a sua salvação. Ele já planejou. O Filho, Jesus, veio e executou. E o Espírito Santo, ele aplica no meu e no seu coração. Você foi escolhida pelo Espírito Santo. Eu fui escolhida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem convence os nossos corações. O Espírito Santo é aquele que vai vivificar a sua casa. Ele traz ensinamento, ele te capacita, ele te orienta, ele te consola, ele te guia e te coloca no lugar certo, na hora certa, e ele te envia, ele te separa. É lindo ver a mão do Senhor, é lindo ver o Espírito Santo de Deus, o quanto ele nos ama, o quanto ele nos quer bem, o quanto ele quer nos alinhar para que a gente possa viver de fato a vida que o Senhor preparou para nós. E hoje ele me trouxe uma repreensão, e essa repreensão, por um exemplo, veio como um guia. Novamente eu falei para vocês, e um guia, ele capacita. Olha, tá errado aí essa direção. Ele me trouxe um alerta, veio um dem na minha cabeça, minha filha, tá errada essa direção. Vamos voltar para a rota que você precisa alinhar, aquela que o Pai já desenhou para você. Quer dizer que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. É desafiador muitas vezes, porque são coisas que no mundo terreno, na nossa terra, a gente fica, nossa, mas parece que eu tô certa, e na realidade eu não tô, nossa, mas então eu não sou capaz de discipular uma pessoa, porque aí o inferno vem e quer tentar corromper a nossa mente. Ah, então você não é capaz, então o que você acha que você é para poder falar alguma coisa? E aí vem essas setas do inimigo na nossa mente, mas aí vem o Espírito Santo e fala, minha filha, eu estou com você, sou eu que te capacito, sou eu que te separo. E é assim que ele está fazendo na sua vida. Minha filha, sou eu que te separo. Na sua vida, ele te capacita. Na sua vida, ele te coloca no tempo certo, no lugar certo e na hora certa. Nada sai do controle dele quando nós estamos no Espírito. E a palavra, eu não lembro exatamente onde, mas fala que filhos são aqueles que andam pelo Espírito Santo. Se eu não ando pelo Espírito Santo, eu não sou filha. Então, que nós aqui possamos ser filhas, andar pelo Espírito Santo e não apenas aprender com o Espírito Santo, não apenas ser guiada, não apenas ser orientada, não apenas ser questionada em algumas coisas, mas fazer aquilo que precisa ser feito. Então hoje, o que você vai fazer com aquilo que o Espírito Santo ele já está trazendo de revelação para você? Hoje, aquilo que eu falei, o Senhor trouxe algo para mim, para minha mente, e eu já estava achando que eu não era capaz. Eu já estava relutando de vir trazer o devocional. Eu já estava numa agonia falando, pai, então eu não sou capaz de falar nada, porque parece que eu tô errada, e eu tô ali de novo. E aí o Senhor está falando, minha filha, você não vai ser perfeita, perfeita sou eu. Perfeito sou eu estou te guiando, eu estou te capacitando, e eu estou te direcionando. E eu falei, Senhor, então eu não vou deixar, eu vou fazer o devocional. Mas a minha vontade carnal era não fazer,
Por quê? Porque eu estava me achando indigna de vir aqui fazer o devocional. Mas isso, quem coloca essas setas na nossa mente não é o Senhor. Não é o Senhor. E aí por isso que a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Porque ele está falando, minha filha, eu escolhi você. E ele está falando para você, minha filha, eu escolhi você. Talvez hoje você está aí vivendo cheia de confusões na sua mente, achando que você não vai fazer aquilo que ele está pedindo para fazer. Ou então ele está te dando um direcionamento, você está relutando para não fazer. Talvez você se ache incapaz. Talvez você se ache pequena. Talvez você tenha medo de que as outras pessoas vão falar sobre você ou para você. E aí hoje ele está falando, minha filha, foi eu que te escolhi. Aprenda a me ouvir. Busque intimidade comigo. Para que quando as setas do inimigo tentar te convencer de algo, você vai estar atenta, com os ouvidos abertos para ouvir a voz dos céus na sua vida. E aí você vai falar, opa, eu entendi. Eu preciso direcionar para aquele lugar. Eu preciso seguir aquela rota, porque é ali que ele está pedindo. Se ele está te pedindo para pedir perdão para alguém, faça. Se ele está te pedindo para você alinhar a sua rota em alguma situação da sua vida, faça. Se ele está te pedindo para você largar algum trabalho, algum emprego para ir para outra coisa, faça. Se ele está pedindo para você largar tudo e enfiar e mergulhar apenas na palavra, faça. Faça. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe e ele deseja algo muito melhor e maior para minha vida e para sua vida. Então que a gente possa buscar intimidade com o Espírito Santo. Pai, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor. Pedir para que da mesma forma que o Senhor esteve, que o Senhor estava aqui comigo hoje pela manhã e nesse momento, Pai, para que você esteja com cada uma que estiver ouvindo esse áudio, Pai, esse devocional, para que o Senhor se faça presente na vida delas, Pai, para que elas possam ouvir a Tua voz, para que elas possam se humildecer para ouvir a Tua voz e seguir a direção que o Senhor pedir, a direção que o Senhor mandar. Que elas possam ter consciência da vida que elas estão tendo. Se elas estão agradando ao Senhor ou se elas estão entristecendo ao Senhor, Pai. Pai, alinha a vida de cada uma dessas mulheres, traga consciência para cada uma delas, para que elas possam olhar para a vida delas e parar de mentir para si mesma de que a vida está perfeita demais. Para que elas possam olhar com verdade para dentro de si, parar de tapar o sol com a peneira, olhar para aquela situação e falar, eu vou enfrentar, eu vou conseguir, porque o Consolador está comigo, porque o Senhor está me capacitando, porque o Senhor está me direcionando. Minha linda, não saia sem que você esteja cheia do Espírito Santo. Não faça nada sem que você não esteja cheia do Espírito Santo. Pai, nesse momento eu peço para que o Senhor nos encha da presença do Espírito Santo. Jesus, nos encha da presença do Espírito Santo, nos encha, para que a gente possa andar alinhado conforme a Tua palavra, em nome de Jesus, que você possa ser cheia, que a sua casa possa ser cheia do Espírito Santo, que por onde você estiver, você transborde a presença dele, em nome de Jesus. Amém, 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 minhas lindas, até amanhã, um grande beijo no coração de vocês e fiquem com Deus, viu?